Está no ar com uma semana de atraso, o podcast As Suas Marcas, no episódio 55, e eu fiquei extremamente impressionado com a quantidade de pessoas que cobram a gente quando a gente não entrega um produto que a gente faz de graça para eles. Eu acho isso muito interessante. Duas, né? Duas pessoas. 7. Mas algumas pessoas me mandaram mensagem falando: tá, e aí, que hora eu quero sair para rodar e cadê o negócio, cadê o programa, cadê não sei o quê? Eu fiquei impressionado, as pessoas dão mais atenção para mim do que a minha própria mãe, cara. Eu acho isso muito legal, as pessoas sentem muito a minha falta, sentem a nossa falta aqui. Então pedimos desculpa primeiramente pelo problema da semana passada, foi uma semana bem atribulada de trabalho, acho que para os dois lados, mas estamos aqui, sem mais delongas, para mais um episódio deste podcast, que essas 4 pessoas nos escutam e gostam muito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Curtis, como estás? Tudo bem contigo? Olá a todos que nos ouvem, a todos que também nos cobraram por semana passada. Temos bastante coisa aí para falar essa semana. E primeira dúvida que eu tenho pro Paulinho, cara. Eu escutei uma entrevista dele com o Sérgio, dele não, do pai dele com o Sérgio Rocha. E o pai dele, o senhor Paulo, disse que as inscrições aí da Maratona de Porto Alegre já estão escassas. Nos relembra aí, Paulinho, até para todo mundo que nos ouve e ainda não está inscrito, como é que está esta situação em relação a todas as distâncias, né? Pelo que eu vi teu pai falando, no sábado é o número X de inscrições, né? Então, eu acho que não é um número X no 5, no 10, na meia, pelo que eu entendi, é um número X no dia, e aí vocês vão dividindo ali. Então dá uma esclarecida para nós. E aquela pessoa que está esperando para escrever no 5 e no 10, que às vezes se escreve mais em cima da hora, né, nessas duas distâncias, fala aí como que está a situação, se a pessoa já tem que se inscrever para garantir ou se dá para deixar um pouco mais. Conta para nós, até porque né, nós já estamos em fevereiro. Esse ano a prova ela antecipou um pouquinho. Não tem muito tempo, né? A gente pensa que tem, mas já está aí, né? Principalmente para quem vai correr a maratona últimos meses aí de preparação. Então, exatamente. Realmente a prova está com uma procura muito, muito grande. A gente faz um acompanhamento todos os dias, a gente recebe aqui um diário de como está as inscrições, né? Quantas restam em cada distância, quantas tem no total, e um comparativo principal com relação ao que a gente tinha de inscritos no mesmo período, no mesmo dia, no ano passado, na edição anterior. Então, assim, e aí tem uma questão muito importante. Tu falou da questão das vagas, né? Eu vou passar aqui exatamente o número de vagas que a gente tem para cada prova. E por que a gente tem essa quantidade de vagas limitadas? Porque o Barra Shopping Sul, que é onde a gente realiza a prova, ali, que é no nosso ponto de vista, o melhor local para a largada e chegada da prova, para fazer também a feira da maratona, né? Ali é um local que é de classe A, é um lugar bonito, é um lugar muito bom, muito aconchegante para todo mundo que vai retirar seu kit, já vai fazer suas compras. Tem a feira da maratona com mais de uma dezena, sei lá, 20, 30 lojas ali, vendendo tudo que pode se querer buscar, né, para correr, para a corrida. Então, assim, só que ali nós temos uma limitação de espaço e também temos uma limitação de estacionamento, né? Não tem, nós chegamos a um estudo junto com o Barra Shopping Sul que não tem condições de colocar mais do que 18.500 pessoas em um único dia ali no shopping. Então, o que acontece? E também, como as camisetas da prova, cada distância, as rústicas, a meia, a maratona, o desafio e a maratoninha, cada uma delas tem uma camiseta distinta. Então, essas camisetas elas são encomendadas com muita antecedência. A gente precisa ter uma previsão aproximadamente quantas vagas nós vamos ter em cada prova para poder fazer essa encomenda de camisetas. Então, já digo que na maratona, que é no domingo, que é a prova que acontece sozinha, no domingo nós temos uma limitação de 10.350 vagas, que é bem audacioso já para a gente, pensando que a gente finalizou com um pouco mais de 6.000 concluintes na última edição, se não me falha a memória. E aí, para o sábado, que junta toda aquela galera, nós temos 12.250 vagas para a meia maratona e nós temos 6.500 vagas para as provas de 5 e 10 quilômetros, além também das 400 vagas da maratoninha e das 500 vagas do desafio. Que essas 500 vagas elas somam nos 2 dias, né? É como se 1.000 pessoas corressem, porque são 500 no sábado e 500 no domingo, né? As pessoas dobram
as suas distâncias. Então, assim, tem essa previsão, tá, de cada distância. A rústica, a 5 e 10 não importa, elas são somadas porque a camiseta é a mesma, mas a meia maratona, a maratona, a maratoninha e o desafio, que tem camisetas distintas para cada distância, a gente precisa ter essa previsão. E é por isso também que nós não vamos fazer troca de modalidade de maratona para meia maratona, porque a gente prevê que muita gente vai ficar de fora e vai querer trocar, né? E o que iria fazer com que a gente passasse esse número limite de pessoas. Então, não haverá trocas de maratona para as provas mais curtas. Então, o sábado ele é limitado mesmo, ele é limitado em todas as suas questões. E um ponto importante também para falar que para o mesmo período do ano passado que eu citei ali no começo do que eu comecei a dizer aqui agora, nós temos na verdade 8.826 atletas inscritos a mais do que no mesmo dia no ano passado para a prova. Então, se a prova teve 25 mil pessoas no ano passado e o limite desse ano é 30, nós já passamos de 5 mil, né, a mais, bem longe, quase dobramos já essa meta de chegada, né? E aí o que acontece, tá? A maratona, ela já passou de 9 mil inscritos. Ela já passou de 9 mil inscritos. Então significa que tem pouco mais de 1.000 vagas para a maratona. Então vai ser com certeza a maior maratona da história, bem como os 21 quilômetros já passaram de 10 mil inscritos. E são 12.250, faltam ali 2.250 vagas aproximadamente nessa distância. Os 5 e o 10 é a prova que historicamente demora mais para se inscrever, né? Então nós ainda temos bastante vagas no 5 e no 10, mas digo para as pessoas correrem para fazer, e o desafio já está com quase 400 malucos que vão fazer o desafio ali nos 2 dias na meia maratona, na maratona. A maratoninha abre as inscrições no dia 20 de fevereiro, que a gente sempre deixa a maratoninha para abrir mais próximo, porque como é criança, pai, mãe, logística, a galera acaba se perdendo um pouco, daí pede para cancelar a inscrição, devolver, tal, e aí, para evitar estresse, a gente deixa as inscrições mais próximas da prova. Mas o que eu quero dizer que nós temos o grande problema, entre aspas, dessas vagas restantes é que nós temos 8.060 solicitações de inscrição por assessorias. E essas assessorias, nós já passamos longe de 20 mil e nós temos 8.060 inscrições por assessorias, aguardando esses inscritos, né, eles fazerem essa inscrição. Porém, essa inscrição ela só é contemplada, ela só é autorizada quando do pagamento. Então, por muitas vezes as assessorias reservam vagas e não utilizam todas, essas vagas acabam sobrando. Mas assim, se eu fosse dizer que todas as inscrições das assessorias fossem utilizadas neste momento, não haveria mais inscrições amanhã. Então, a gente precisa falar para as pessoas, né? Porque com certeza o sábado vai esgotar, e vai esgotar muito rápido. Assim que as assessorias começarem a entrar um pouco mais de inscrições deles, o volume começar a entrar, vai esgotar. Então, quem quer correr a sua maratona, sua meia maratona, seu 5, seu 10, tem que fazer a inscrição o mais rápido possível, porque as vagas estão assim, ó, estão esgotando e vão esgotar a qualquer momento. Assim que esse movimento começar, inclusive lá na assessoria que eu trabalho, que eu estou junto lá, eu dei o prazo para eles até o dia 15 de fevereiro para fazer a inscrição de toda a galera. Só na gente ali são quase 200 pessoas, então acredito que tenha muita gente nessa mesma situação. Então é complexo e vai ficar, sim, muita gente fora da prova. Então isso é legal, pelo ponto de que a prova é um sucesso, pelo ponto que as pessoas estão procurando, pela procura mesmo da prova, mas é triste porque muita gente que vai se dar uma desorganizadinha ali não vai conseguir contemplar essa vaga. A gente espera que as inscrições esgotem até ali primeira, segunda semana de março, não deve ter mais inscrições. Muito bem. Então, tá dado o recado aí. Quem ainda não se inscreveu, não perca tempo, porque logo as inscrições podem se encerrar. Bom, dando prosseguimento, eu estou realmente um pouco envergonhado, porque eu me passei por um comentarista de futebol, aqueles que dão uns palpites furados total, que eu não botei fé na nossa amiga queridíssima Musa Fankball, né? Eu disse que ela ia correr ali por 2 minutos e 1 no 800, 2 e 2. E ela calou minha boca. Estreou com 1,59,07. Simplesmente recorde nacional da Holanda. Simplesmente a
terceira melhor marca da Europa do ano, a quinta melhor marca do mundo no ano e a 47ª de todos os tempos na sua estreia. Fenk Ball já fez tudo isso num tiro que, assistindo, parece ter sido muito fácil para ela. Ela até depois falou: eu me diverti, aquela voz dela, aquela voz potente dela. Me diverti muito. Foi muito legal, não sabia o que esperar, mas me diverti. Então, se ela se divertiu, ela tem muito mais, né? Tem muito gás aí para queimar. A Fenk Ball, que fez uma grande estreia, né? Ela tinha o recorde holandês, só para ter uma ideia, ele já durava 25 anos. Ela bate esse recorde, então, na estreia nos 800 metros. E, cara, é um tempo muito bom, né? Indoor, principalmente. Eu tenho minha convicção agora. Agora é fácil palpitar, né? Mas eu tenho a convicção que 1,58 aí já tá com certeza na perna dela. E, e se ela correr com as grandes, eu acho que ela pode correr ainda melhor. Talvez 1,57 já tá. Já é uma possibilidade ela correr, porque esse 1,59, se a gente for ver as parciais, foi quase um fartlek. Ela passou 56 a primeira volta, o primeiro 400. Daí do 400 para 600 ela passou 32 e depois ela correu 29 o último 200. Então foi muita mudança de ritmo. Ela conseguiu reagir no final. Eu acho que se ela fazer uma prova mais ritmada, principalmente com outras atletas juntos, né, atletas de 1,57, 58, ela pode correr bem melhor. E aí a gente fazendo essa matemática pro outdoor, olha, eu acho que a Fenk Ball vai fazer história e talvez esse recorde mundial ele já tá assim, ó. Claro, é muito difícil, né? Um 53, que é o recorde mundial feminino, mas eu não duvido, porque ela tem um 400 muito bom e além do 400 bom dela, né, que ela tem 49, a gente tem que pensar que ela tem um perfil de corrida, né, que se encaixa muito pro 800. Eu não botava tanta fé porque normalmente as atletas que vêm do 400 são atletas às vezes mais fortes, que elas não têm tanta resistência para suportar essa segunda volta. Mas a Fenk Ball, ela correu de uma forma que a gente vê que ela, cara, não mudou a corrida, a passada, assim, muito solta, né, descontraída. Então, creio sim que a Fenk Ball aí, olha, no outdoor 1,54, 55, eu acho que é uma realidade ela correr isso aí, né, nessa temporada e fazer um estrago aí com as 800 que devem estar, principalmente a britânica, né, deve estar um tanto chateada, porque é mais uma concorrente, né, a altura dela, sem dúvida nenhuma. Vamos ver o que a Feintball ainda pode fazer nesses 800, que eu acho que para ela mudar de prova, né, não seria também por acaso. Ela que era soberana no 400 com barreira, sem a Sydney McCauley, ela mudar de prova numa prova que ela estava ali soberana, realmente não era uma jogada assim, né, tão no escuro. Ela provavelmente o treinador, ela sabia o potencial e ficou comprovado agora com essa estreia muito boa, muito rápida, um 59,07. Eu acho que agora falando depois do ocorrido, né? É muito fácil, né? Falar depois do ocorrido, mas assim, eu acho É que facílimo. ela claramente ela fez a escolha certa, né? E eu achei muito divertido um meme que eu recebi, que eu até acho que postei no meu Instagram, que era uma galera vibrando e comemorando ali após descobrirem que a Fenk Ball foi pro 800 e a Sydney McLaughlin tá grávida, né? Então vai ficar sem adversários, o 800 metros, o 400 com barreira vai ficar totalmente aberto a partir de agora. Então acho que a Marileide Paulino vai parar de se lamentar um pouco também, vai poder, né, disputar de igual para igual com as outras. E eu acho que isso é bom para o esporte, na verdade, né? Não é bom a Sydney, né? Lógico, é ótimo para ela estar grávida, mas né, para o esporte em geral ela não participar, mas de repente está pensando no ciclo para 2028, então dá tempo de fazer tudo, dá tempo de ter o filho, dá tempo de o filho ou a filha, dá tempo de conseguir retomar a carreira, de conseguir voltar para mais uma Olimpíada. E eu acredito que ela, a carreira dela foi toda feita, né, totalmente planejada com escolhas acima de escolhas, e a tentativa do recorde mundial acabou não caindo, mas ela acabou não conseguindo, mas acho que ela quase tudo que ela se propôs na carreira dela ela conseguiu. E acredito que
essa gravidez veio no momento que ela escolheu entre os 2 ciclos olímpicos para voltar com tudo lá em 2028, né? Até porque esses dias a gente teve uma atleta que, agora me esqueci o nome dela, mas é uma atleta que venceu um 3.000 no indoor, a gente até comentou aqui sobre ela, e ela venceu 8 meses após dar à luz, né? Então, tipo assim, tá aqui, ela, achei ela, a Ellen Sampierre. Ellen Sampierre, ela 8 meses após, né, ganhar o seu segundo filho, ela venceu o 3.000 indoor com uma marca muito boa, não lembro qual foi a marca, mas a gente comentou aqui no último episódio que fizemos aqui. Então foi 8:26:54 foi a marca que a Ellen Sampierre fez. Então acho que mostra aí, como tantas outras, né? A própria Faith Kipyegon, a própria Shannon Fraser-Price, né? Que correram ainda melhor depois, né? De ter o seu filho, sua filha. Então acho que essa decisão é muito pensada, mas vamos aguardar essa nos próximos capítulos do 400 com barreira feminina. Exatamente. Na verdade, o 400 com barreira, né, que agora se abre, mas uma das provas realmente que serão uma das mais esperadas será o 800, agora com esse confronto principalmente da Hodgson, né, da Kelly Hodgson com a Fank Ball. São duas grandes atletas que logo estarão se enfrentando. Eu creio que até ela já tem um confronto marcado aí nos 800 indoor para março, se eu não estou enganado. Então vamos ver o que irá acontecer. Outra pauta que estamos aqui atrasados, né, mas como não gravamos semana passada, é o field, né, Paulinho, de Londres, que foi divulgado. E olha, fazia tempo que eu não via um field tanto no masculino quanto no feminino, de muito respeito. Eu quero depois o palpite do Paulinho. E né, só para divulgar aqui os nomes abaixo de 2 e 5, tá? Aí tem muitos atletas aí de 2 e 6, né, tempos acima de 2 e 6, não vou citar aqui todos, mas a gente pegar os abaixo de 2 e 5, a gente tem o Joshua Cheptegei, a gente tem o Geoffrey Kauor, o Amanal Petros, o Tamira Tolar, o Amos Kipruto, o Geleta Kiplimo, né, que também a gente tem uma pauta aí depois que não foi validado o recorde mundial dele da meia, e a gente tem como o grande atleta mais rápido do field, o Sebastian Saue, que já adiantando meu palpite, eu acho o Saue um atleta fantástico. Ele que venceu 2 majors ano passado, né, tanto Berlim quanto Londres, e as duas, no caso de 2 e 2, então ele é um atleta muito constante. Ele correu Valência, né, o ano que o Paulinho estava lá, e correu 2 e 2 também, 2 e 2:05. Então ele tem essas últimas 3 maratonas dele para 2 e 2, eu creio que ele é o grande favorito. E ele já deu uma entrevista, né, que ele tem que correr talvez mais rápido que isso para vencer. Eu acho que o Saui, para mim, é o grande favorito, né, indo na lógica, mas eu acho ele muito, muito constante, um cara que tem uma meia muito boa também, e a gente viu, né, nessas majors agora também de modo estratégico, assim, ele é muito bom, é um cara que tem um controle, tem um ritmo, é muito ritmado, então, claro que esse field tá absurdo, né, o Cheptegei acabou de ganhar uma meia maratona forte também esse final de semana, mas eu irei no salve, no masculino, e deixo aí com o Paulinho também as suas observações sobre esse field masculino aí da Maratona de Londres que está se aproximando. Olha, eu acho que o Saui é realmente o favorito, e na entrevista essa que ele falou, ele disse também que quem vencer a prova vai ter que ter uma performance digna de. Putz, me fugiu pela segunda vez o nome dele, de Kiptum. Quem quiser vencer a prova vai ter que ter uma performance de Kelvin Kiptum. Então, isso significa que tem que ser um recorde mundial para vencer a prova. Acho que tem gente consolidada, mas acredito ali que está bem longe, as melhores marcas deles estão bem longe, né, do recorde mundial, mas nunca se sabe numa prova forte, uma prova extremamente forte. A gente sabe que o Cheptegei ainda não acertou uma maratona, então a gente tem
acredita que tenha muito para tirar, né, da maratona do Joshua Cheptegei. O Kiplimo é um cara que deve estar muito mordido, não sei, depois a gente vai trazer essa pauta do recorde mundial, não vai dar, eu separei até uma aspas dele aqui, mas é um cara que deve estar muito mordido. Mas eu acredito também, assim como tu, eu acho que o Sebastian Saue é o grande favorito da prova, é o cara que deve puxar esse pelotão, é o cara que está, eu acho que nos últimos anos aí é um dos melhores, se não o melhor maratonista, né, que está se apresentando nas majors. Então acredito que sim, Sebastian Saue surge como o grande favorito para vencer a maratona de Londres, com ali Kiplimo, Kipruto, o Petrus acho difícil, mas o próprio Geoffrey Kamworor. Então acho que esses caras todos são favoritos, mas a gente acho que o Sebastian Saue, pela forma que ele vem correndo nos últimos anos, eu acredito que ele com certeza deva vencer essa maratona e com uma boa marca, e quem sabe com recorde mundial ia ser muito legal também. Sempre é bom a gente ver recorde mundial, mas não é uma coisa que acontece todo dia. E a gente não pode esquecer também do Tolar, né, que é o atual campeão olímpico em Paris. Então, campeão olímpico, a gente nunca pode descartar ele, que também, né, tem 2:3:39, uma marca muito boa, mas o Saio, acho que o que também vai muito pro lado dele é que ele já é o atual campeão, né, de Londres. Então, um cara que já conhece o percurso, já correu rápido lá, né, 2:27, creio que é o grande favorito. Bom, no feminino, acho que tá muito mais, é mais difícil, né, a gente não tem, talvez, um palpite tão fácil assim como no masculino. Né? Isso porque a gente tem aqui como grandes nomes, eu acho, de 2:20, tá? Liderando esse field. A Cefa, né, com 2:11:53. A Sifan Hassan com 2:13:44. Aí a gente tem também a Shepkosgei com 2:14:00. A Shep Shirshir com 2:14:43. A Ellen Obiri com 2:17:41. E a Azimeral com 2:17:58. Bom, a Ellen Obiri, né, embora não tenha um tempo tão rápido, cara, a gente sabe, né, o que ela faz sempre que ela corre. Ela que já venceu várias majors, ela que a gente assiste ela correndo, a gente acha que ela tá travando e ela, com aquele estilo de corrida dela único, né, meio ali capenga, vai indo, vai indo, vai indo. E no final sempre nos surpreende, né? Ela atleta muito rápida, que vem da pista, né? A gente cansou de ver ela correndo Diamond League, vencendo Diamond League. Então, embora ela não tenha ainda uma marca tão rápida na maratona, né? É porque também ela nunca optou, né? Por correr maratonas rápidas. Ela que já venceu 2 vezes Boston e venceu uma vez Nova York, mas provas acima de 2:20, né? As provas que ela venceu. Então mostra que não foram provas rápidas. E eu acho que é a primeira prova, né? Rápida, assim, com percurso rápido, que ela vai entrar. Até porque a maratona olímpica, né? É uma maratona que a gente sabe que os atletas estão mais pelo pódio do que pelo tempo. Então é difícil, né? Porque a gente sabe que a Hassan, o que a Hassan representa, que se a Hassan chegar junto com a Albiri numa reta final, o que pode acontecer? E ao mesmo tempo a gente tem a Cefa, né? Com 2:11:53, né? Que acabou não correndo, não dá para dizer não correndo tão bem, mas foi prata na Olimpíada de Paris, né? Nas últimas maratonas não correu com um tempo tão próximo do que ela tem. Então é difícil, né? É difícil dar um palpite. E antes de dar o palpite, só também ressaltar aqui que a gente vai ter duas atletas da América do Sul com, né, um nome bem expressivo aí, que é a Flor Borelli, que tem 2:24:18, a nossa recordista sul-americana, que sempre vem correndo muito bem. A argentina Florencia Borelli e também a nossa medalhista, né, de bronze no Campeonato Mundial, que é a Júlia Paternen, a uruguaia, com 2:27:09. Ela que surpreendeu o mundo, aí chocou o mundo o ano passado no Mundial, em Tóquio, sendo medalhista. Mas assim, putz, o meu palpite, eu vou ir na Obiri. Não sei se. Eu vejo assim, maratona rápida, acho que ela pode surpreender. A Hassan tá ali do lado, acho que muito parelho, mas eu vou. Como tenho que escolher só uma, eu vou
aí arriscar minhas fichas na Ellen Obiri. Tá contigo aí, Paulinho. Eu acho que tu tá com os palpites meio furados aí depois do teu erro com a do teu erro com a Thinkball, mas quando tu começou a falar, eu não sabia qual seria teu palpite, mas o meu palpite já estava firmado também, que era na Ellen Obiri. Mas eu acredito que a Ellen Obiri, como tu já falou aí, ela nunca foi experimentada numa prova extremamente rápida, né? Ela pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado, né? Na, na prova dela. Essa marca que ela tem de 2,17, inclusive, não é válida, porque ela foi feita na maratona de Boston, então é uma maratona que a gente sabe que a marca não vale, mas é a melhor marca dela correndo maratonas. Mas eu acredito muito, eu acho que, assim, é arriscado, sabe? É arriscado porque tá muito longe, né? Se a gente for para pensar, tá muito longe da, da marca, né, da Cefa, por exemplo, mas a Aerobri a gente não pode nunca, né, a gente nunca pode desconfiar de uma atleta que tem ali uma 4,22 na meia maratona, que aí também já prevê uma maratona para baixo de 2,15, então eu acho que ela tá no bolo, eu acho que ela tá assim no bolo. Vamos ver como é que vai reagir numa prova tão rápida, né? Com atletas tão rápidas. E no feminino sempre tem essa discrepância, né? Se a gente for parar para olhar da Cefa para o Biri, são 6 minutos de diferença, então é muita coisa, né? Para uma maratona. Mas eu acredito sim que a Leobiri vai correr no bolo até o final e tudo der certo, né, ela vai dar aquela arrancada junto com a Sifan Hassan, saindo faísca de repente no asfalto de Londres, e vai ser uma baita chegada. Eu acredito que vai ser uma baita prova. Elas estão tentando bater o recorde do percurso, que era a Paula Radcliffe, que foi recorde mundial com 2:15 e 25. Então, acredito que esse recorde vai cair, esse recorde vai ser derrubado, mas eu acredito que a gente vai ver uma grande prova. Eu também queria salientar, além da Flor Borelli e da Julia Paternen, que são duas grandes atletas, eu queria destacar também um atleta que eu gosto muito dela, acho ela muito raçuda, acho ela bem, tem uma história legal. A mãe dela foi uma grande atleta britânica também, que é a Eilish McColgan. Ela vai correr mais uma vez a Maratona de Londres, ela tem 2:24 e 25 na maratona, mas eu acho que ela pode mais. Ela perdeu e bateu novamente o recorde europeu dos 10 quilômetros nos últimos meses, agora nesse ano. Acho que ela está muito bem treinada e acho que ela pode, talvez não vá surpreender, mas acho que ela pode surpreender como sendo a primeira britânica. Ela pode estar ali entre as 10 primeiras ou entre as 5 primeiras, se ela correr uma boa prova. Então, minha torcida vai também aí para a Eilish McColgan, que sou muito fã dela e acredito que ela pode fazer uma grande prova aí e estar ali junto das demais no pódio. Exatamente. Né, uma curiosidade aí sobre esse field feminino é que a gente vai ter então a atual campeã, né? Porque a Cefa ganhou ano passado essa mesma prova de Londres com 2:15:50. A gente vai ter esse confronto entre a atual campeã olímpica, que é a Hassan, e a atual campeã mundial, que é a Shep Shirshir, né? Além da Shep Kosgei, que ela acabou de correr 2:14:00 na maratona de Valência, agora em 2025. Então é um confronto muito interessante entre as quatro, e somado com a Ellie Obi, né, que é a primeira vez correndo num percurso mais plano e rápido. Então vai ser, né, com certeza, tanto no masculino quanto no feminino, uma prova imperdível no dia 26 de abril. O recorde do percurso, que é da Paula Radcliffe, que é 2:15:25, também está perigando esse recorde de percurso, né? Provavelmente a gente vai ter, né, coelhas velozes na prova, e eu acho que se sair parciais boas, é muito, muito provável que baixe, né? Esta casa de 2:15, esta maratona feminina, se tiver um grupo, né, entre essas 5 atletas aí que a gente destacou, provavelmente vai ser uma marca muito bacana, né? Então, sobre a Maratona de Londres é isso. 26 de abril, nossos palpites estão dados. Bom, a gente teve, né, essa notícia aí que a gente já desconfiava desde o princípio do recorde mundial do Kiplimo,
que ficou, né, essa fumaça aí que, não valida, e a World Athletics silenciada, não Em falava nada silêncio. e em silêncio ali, vai, não vai, e agora? E, enfim, né, saiu há pouco tempo então, não foi validado e, bom, é uma marca muito expressiva, né? Não diminui a marca, né? Que foi corrida, assim como a gente sempre lembra aí do sub 2 horas do Kipchoge, porém, né? Não validaram então esse recorde do Kiplimo. Pois é, a gente meio que já esperava essa notícia, mas eu queria até trazer uma reflexão aqui. Eu estou muito reflexivo hoje, mas eu queria trazer uma reflexão aqui sobre as aspas que eu li do Kiplimo, que até foi o Vmax que postou nas redes sociais aí. A aspas é a seguinte: prefiro não dizer nada até ler o relatório completo, mas não se esqueçam. O tempo pode não ser um recorde mundial oficial, mas ainda está no topo da lista. Essa fala do Kiplimo, eu acho que ela vai ao encontro do que eu penso sobre os atletas que caem no doping. Porque a gente sabe que por vezes os atletas batem o recorde mundial, o próprio Carl Lewis não, o próprio, esqueci o nome do canadense, mas Ben Johnson, quando bateu o recorde mundial lá na Olimpíada, o recorde, a imagem ficou, a comemoração ficou, tudo ficou, mas não valeu porque ele estava dopado. Então, eu acho que o Kiplimo falar isso, eu acho meio contra as regras, meio não concordo muito com isso, porque parece que tu tá liberando uma coisa. Me dopei, bati o recorde mundial, mas tá lá o tempo, tá lá, eu tava dopado, mas tá ok, beleza, tal. Então eu não gostei muito dessa atitude, acho que ele deve estar muito mordido, logicamente, porque quando vê, não foi culpa dele também, né? Ele tava lá, ao contrário do doping, que é culposo, ele não tava, não fez não combinou com ninguém aquilo, a organização da prova acabou deixando o carro muito próximo e então assim, mas eu não gostei dessa declaração, eu acho que seria muito mais grandioso da parte dele falar assim: não vai dar, eu vou lá e vou fazer de novo, então. Tipo assim, uma coisa mais botar as fichas na mesa, vamos ver a maratona de Londres e tal, e não falar o tempo tá lá e azar, sabe? Mas tudo bem, cada um tem o seu pensamento, eu discordo completamente desse pensamento do Kiplimo e tava torcendo para ele para Londres e já desisti de torcer para ele para Londres. Bom, com isso, né, eu não vi o relatório, não sei se já foi divulgado o relatório oficial, mas, né, o carro madrinha ali estava muito próximo e gerou um vácuo ali, uma vantagem aerodinâmica, e a gente acredita que seja esse o motivo que não vai ser validado. Com isso, né, o recordista mundial permanece o Kejelcha, né, com 57,30 de Valência 2024. O Kejelcha, né, que a gente acabou esquecendo, que vai estrear também em Londres, é um nome para a gente acompanhar. Né, o recordista mundial da meia estará correndo também naquele field muito forte ali e estreando na maratona de Londres. A gente não sabe o que esperar, né, porque a gente já viu muito desse filme que uma meia maratona forte não significa uma maratona nas mesmas condições, mas a gente, cara, o que eu acho é um cara que eu torço muito, ele tá muito tempo entre os melhores, né? Um cara muito consistente no 5 e no 10. O ano passado ele escapou dos dedos dele aquele título mundial dos 10 em Tóquio, né? Que o francês acabou vencendo ele no finalzinho. Mas é um atleta que eu torço bastante, tanto ele quanto o Gebreway, que é um etíope que sempre está na pista ali, lutando em Diamond League, em campeonatos mundiais, acredito que ele já é medalhista olímpico na pista, estarão estreando em Londres. O Kejelcha é um cara que eu tive o prazer aí de tirar uma foto com ele no Mundial de Corrida de Rua, e eu vou dizer para vocês, o quanto esses caras são magro, não tá escrito, cara. Os caras são muito magros aí, tu vê assim, como, cara, genética, né? Os caras nascem com um perfil perfeito para corrida, porque indescritível, assim, tipo, a perna do cara é um palito, os braços do cara é um palito, o cara é muito, muito magro, um cara alto,
e com uma facilidade absurda de correr, né? Então, realmente, assim, os africanos, eles têm esse perfil, né? Essa genética muito, muito, muito voltada para a corrida, e isso realmente é uma facilidade para eles, somado, né? Com certeza, a muito treino, a questão geográfica deles, a competitividade lá, né? Que, por exemplo, que eu acho que é um etíope, mas assim como os quenianos, é muito difícil de você estar entre representar o seu país numa Olimpíada, representar o seu país no Campeonato Mundial, porque a seletiva é tão difícil quanto a própria competição. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que leva esses caras a estar sempre muito bem. E o Kegelcha é um cara que há anos e anos e anos já teve polêmica com ele. Uma vez ele puxou, né, numa Diamond League, ele puxou Se pelou o Barega. o, quase pelou o Barega, né, para não perder, e brigaram e foi. Já teve algumas polêmicas, mas eu sou um cara que torce pelo que acho. Vamos esperar que ele estreie com um tempo bastante bom na Maratona de Londres. É isso aí, eu acho que é um baita atleta, é um cara que a gente torce muito ver, ele há muito tempo na pista, fazendo boas marcas, brigando sempre em Diamond League, Mundial, em Olimpíada, ele tá sempre no bolo ali, é meio que como, trazendo assim para o passado, meio como era o Kipchoge, assim, por vezes protagonistas, por vezes não era na pista, tava ali, mas tava sempre no bolo, tava sempre peleando com os outros, então toda sorte porque eu acho que vai estrear na maratona. Mas nós vemos falando de Jacob, e por falar de Kiplimo, vamos passar para o outro menino, o menino Jacob, que deu problema, né? Deu problema. Para quem não faz ideia do que eu estou falando, o Jacob Ingebrigtsen, que é um cara que a gente torce muito aqui desde sempre, é um cara que inspira muita gente. Eu, sou fanático nos vídeos do, do YouTube dele, eu acompanho tudo que sai ali quando ele posta, é muito bom o canal dele no YouTube também. Mas ele postou ali que o tendão dele explodiu e ele precisou fazer uma cirurgia nos Estados Unidos para corrigir esse problema no tendão dele, que já afastou ele de quase toda a temporada do ano passado, foi para o Mundial meio capenga e acabou não tendo grandes marcas lá no Mundial. Mas eu tenho uma questão muito importante com relação ao Jacob Ingebrigtsen. Como eu disse, já não preciso dizer mais o quanto eu sou fã dele, da forma que ele treina, da consciência dele treinar. Mas eu não posso deixar de lado o meu pensamento original, e a gente sempre falou aqui muito sobre isso, sobre o quanto o Jacob Ingebrigtsen ele era diferente dos demais, ele era a exceção à regra, ele era a exceção daquela regra que a gente sempre bate aqui da especialização precoce, e parece que ele não é mais a exceção da regra, né? Parece que ele está confirmando a regra, 2 anos seguidos com uma mesma lesão, é um cara que começou a fazer marca muito cedo, é um cara que começou a de ter resultados expressivos muito tempo, e isso muito também, porque eu acredito que toda a especialização precoce vem do mesmo lugar, né, da psicopatia de um pai, que a gente sabe que a gente sabe que ele já entrou com um processo contra o pai, teve uma relação bem conturbada com o pai dele, né, acusou de abusos e tal na infância. Então, eu acho que ele é mais uma vítima, sim, da especialização precoce, porque o Jacob tem 25 anos. Ele já fez tudo que ele fez e ele tem 25 anos. Então, assim, eu torço do fundo do meu coração que ele recupere esse tendão e que ele volte a correr no mais alto nível, tentando todos os recordes mundiais que ele disse que ia bater. Mas fica o alerta mais uma vez aqui sobre especialização precoce de atletas jovens. É muito, muito, muito perigoso. Na verdade, a gente fala sobre isso, né? Mas se o Ingebrigtsen se aposentar hoje, né? Ele já provavelmente conquistou muitas coisas que ele desejava conquistar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente sempre alerta para essa especialização precoce, o Ingebrigtsen é um caso de sucesso até o momento, né? Porque ele é bicampeão mundial dos 5.000 metros, ele é bicampeão olímpico, ele é campeão olímpico dos 1.500 em Tóquio e dos 5.000 em Paris.
Então, assim, mesmo que o Ingebrigtsen não consiga voltar mais, é um cara que é uma exceção porque conquistou muita coisa, né? Claro, devido às proporções, eu lembro do nosso Joaquim Cruz, né, que foi campeão olímpico com 21 anos, em 84, nos 800 metros. E aí depois, para quem lê o livro dele, a gente vê, né, que foi lesão atrás de lesão, 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 e acabou se aposentando também. Até ele levou a carreira até onde conseguiu, mas não conseguiu. Ainda em 88 foi prata olímpica, né, que é um feito imenso, mas depois sofreu muito, né, no livro dele com essas lesões e provavelmente também, né, por ter sido exigido bastante cedo, o que deu certo, né, porque com 21 anos foi campeão olímpico. Eu acho que o preço vale, mas existe essa questão, né, que essa especialização precoce ela pode ter consequências e na maioria das vezes tem. Tendão de Aquiles, né, onde vai ser a cirurgia dele, a maioria dos atletas que usam sapatilha, que correm pistas de meio fundo e correm pista, né, em meio fundo e fundo, sofrem com tendão de Aquiles, é muito exigido, né, porque a gente corre muito na ponta do pé na pista e aí a carga ela é gigantesca no tendão de Aquiles. Eu me identifico com o Ingebrigtsen porque eu sofro, já sofri muito mais, mas sofro ainda. Eu acho que é uma dor que vai persistir por toda a minha carreira, né? O tendão de Aquiles é onde eu tô sempre ali cuidando, fazendo físico, fazendo exercício, para não inflamar, mas é uma dor que tem dias que está muito maior, tem dias que está menor, e a gente vai levando o Ingebrigtsen pelo que se interpreta, né? Ele estava o ano passado já levando essa dor aí até onde deu, teve que parar um momento, voltou para o Campeonato Mundial ainda, ao meu ver, fez um baita Campeonato Mundial, porque estava parado, né? E ainda foi finalista dos 5.000 metros. Mas esse ano, né, ele falou que voltou a inflamar e deve ser uma dor insuportável. Na verdade, é uma dor que tu acorda e tu não consegue pisar no chão, sabe? Eu já cheguei nesse ponto, assim, que tu acorda de manhã e tem que dar alguns passos, assim, ainda todo que nem um robozinho, e aí vai soltando aquela parte. Então é muito ruim viver assim. E ainda mais treinar, né? Como a gente treina, de uma forma muito exigente. E o Ingebrigtsen optou então por operar esse tendão da perna esquerda nos Estados Unidos. E a gente sabe, né, que agora talvez para esse ano, né, a gente também, né, esses atletas às vezes fazem uma recuperação muito rápida, né, com todo o suporte que eles têm, mas fica um pouco difícil, né, até porque é um ano meio morto, né, então acho que ele optou realmente já, olha, como esse ano vai ter lá o Ultimate, Championship, vai ter o Mundial Indoor, não tem nada tão importante, vou operar aqui, porque o ano que vem já tem Mundial Outdoor, né? Depois temos Jogos Olímpicos em 28. Acho que é o momento certo mesmo para ele operar. A gente torce que ele retorne, né? O Ingebrigtsen, que é um cara que a gente vê também subindo de prova. Ele que deu uma declaração um pouco forte, né? Que ia bater os recordes mundiais esse ano, da milha, do 1.500 e tal, mas não conseguiu agora já, né? Neste ano provavelmente não conseguirá, porque fez essa cirurgia, a gente espera que ele melhore, mas sabemos que acaba sendo um pouco uma incógnita, né? Se vai conseguir voltar bem, tendão é algo que é difícil também, a recuperação. Muitas vezes, mesmo o atleta voltando, volta a ter dores. A cirurgia não é algo que vai ficar 100%. Então, vamos aguardar aí. É um atleta que a gente torce muito pela história dele, né? Principalmente por ser um atleta que eu acho que abriu as portas para os europeus, né? Os europeus que a gente não via mais europeus batendo de frente com os africanos, tanto nos 1.500 quanto nos 5.000 e o Ingebrigtsen, eu acho que nos 5.000 muito mais, né? O cara ser campeão olímpico em Paris, o cara ser campeão mundial, bater de frente com os africanos, vencendo nas grandes competições, a gente vê que foi um movimento agora, porque tem muito europeu bem. Talvez o Ingebrigtsen foi o cara e o precursor dessa escola aí dos europeus. Talvez, não sei o que mudou no treinamento, mas acreditarem, né? Que era possível vencer os africanos. E a gente vê agora
cada vez mais os europeus vencendo os africanos, principalmente aí nos 1.500, 5.000, até 10.000 metros, né, que a gente teve o francês o ano passado vencendo o Mundial. A maratona, como a gente já destacou em alguns episódios, ainda não é uma realidade, né? Os europeus ainda estão um pouquinho distante dos africanos, como a gente falou, acabou de falar essa lista de Londres, principalmente, é só africano, né, que a gente destacou Sim. ali, tanto no masculino quanto no feminino, né? Óbvio que a situação é naturalizada holandesa, O Amanal também. mas o alemão, né? Uhum. O Petros, mas eu acho que é uma questão de ver se esses atletas que hoje estão nos 5.000 e 10.000 vão conseguir migrar, né, para a maratona. O sueco, o Almgren, já falou, né, que tem esse desejo aí de ir um dia para a maratona. A gente vai ver se eles vão conseguir migrar e tem grandes nomes hoje, né, no 5 e 10 que a gente vê um futuro aí na maratona, talvez correndo muito bem. Então vamos aguardar o futuro e torcemos para a recuperação rápida do nosso menino Ingebrigtsen, que realmente é um cara que está fazendo história. A gente espera que siga nessa pegada para que a gente ainda possa falar muito aí no nome dele. Eu acho que tu complementou bem todo o raciocínio do Jacob. Eu acho que a gente torce muito pela recuperação dele, a gente torce demais por ele desde que ele surgiu lá numa competição na Noruega e já correu super bem lá, ele tinha 16 anos, então torço dele desde daquela época. Vamos torcer para que ele consiga se recuperar o mais breve possível. Mas além dessa notícia triste, nós tivemos outras notícias tristes essa semana, tristes de modos diferentes, mas eu fiquei muito triste com a notícia que eu li, acho que ontem, que o maior de todos, o pai do peso, o cara que é praticamente imbatível, o Ryan Crouser, vai se aposentar depois das Olimpíadas de Los Angeles. Então ele vai até 2028. Ele já tinha visto algumas entrevistas dele na qual ele dizia que não estava mais, que estava sentindo o peso da idade, que estava difícil, que o que ele fazia muito fácil agora já não é tão fácil assim e tal. Mas ficamos tristes, a gente sempre fica triste com a despedida de um grande atleta, e ele anunciou nessa semana, ontem, que vai abandonar, né, o esporte, vai se aposentar dessa brilhante carreira dele. Acho que o maior de todos, o maior da história, vai se aposentar logo após as Olimpíadas de Los Angeles. Então aí temos aí, numa conta rápida, temos mais 2 anos para acompanhar o Ryan Crouser nas Diamond Leagues da vida. Ele não está participando da temporada indoor, mas ele é um cara que eu gosto muito de ver ele lançar, de ver ele arremessar, e é um cara muito bom. Acho que vai fazer falta para o esporte, vai trazer um pouco mais de competitividade no esporte que já é tão competitivo, mas numa modalidade que é tão competitiva, mas eu fico triste pela aposentadoria do Ryan Crouser. Exatamente, né? O Ryan Crouser, a gente sabe que vencer uma vez a Olimpíada é um feito já muito difícil e que o atleta entra para a história, mas agora vencer 3 vezes consecutivas, aí realmente é fora da curva, né? O Ryan Crouser que ele venceu no Rio, né, em 2016, então há 10 anos atrás, ele venceu, depois venceu em Tóquio, né, durante a pandemia de 2021, e aí venceu em Paris em 2024. Então, 3 títulos consecutivos para pouquíssimos. Né? Ele também foi 3 vezes campeão mundial, 2022, 2023, 2025. Ele foi também campeão da Diamond League, do 2021, da final da Diamond League. É claro que a gente sabe que esses atletas selecionam muito as provas que eles competem. E aí também ele já venceu a etapa da Diamond League, acho que mais de 10 vezes. É absurdo, né, o que esse cara já fez. E é um nome aí que vai se despedindo, né? O fim chega para todos. E o Ryan Crouser é um cara que ele é 92, ele tem aí, numa 33. conta rápida, 33, né? Um cara que ainda poderia, mas a gente sabe que também, né? Venceu tudo que tinha para vencer. Eu acho que o atleta ele se motiva sempre por novos desafios e talvez chegue um período, né? Uma etapa na carreira que o cara não tem mais, né? O que conquistar, não tem mais o que se desafiar. É o recordista mundial, é, 3 vezes campeão olímpico, 3 vezes campeão mundial.
não tem mais nada, né? Tipo, o que eu quero mais que isso? Então chegou no topo mesmo da carreira e deve ser um pouco exaustivo também, né? A questão a gente sabe, né? O atleta profissional, a rotina, o que abre mão, né? Tudo que abre mão para conquistar esses grandes títulos e o Ryan Crouser, então, com os seus 34 anos, não 3. fez 34 ainda, 33. 33 33, de aham. dezembro, né? Então está quase se despedindo. Tomara que se despeça em alto nível em 2028. Em casa, na verdade, é uma baita despedida, né? Se despedir da Olimpíada que vai acontecer no seu país. A gente torce que talvez venha o quarto título olímpico. Teremos nossa torcida, né? Além do Darlan Romani, que torcemos que esteja lá também disputando a medalha em 28. Então, pode ser talvez um ouro do Darlan e uma prata do Ryan Crouser. Ficaríamos felizes aí, duplamente. Exatamente. E o Ryan Krause é um cara extremamente carismático, é um cara bem diferente dos demais Ele é meio cowboy, arremessadores. não Um é? cara Meio. meio cowboy, aham, um cara é um cowboy de 2 metros e um com 145 quilos, mas é um cowboy. Tá. O cavalo tem que ser bom para aguentar. Tem que ser um cavalo. Eu não sei da onde ele é natural, mas deve ser pelo chapéu ali, deve ser do Texas, não sei. Mas é um cara extremamente carismático. Não, ele é de Portland. Nasceu em Portland, nos Estados Unidos. Mas eu acredito que é um cara que vai fazer muita falta no esporte. É um cara que gosto muito de acompanhar. Não sou um cara que gosta muito de arremessos e lançamentos, mas vou dizer que o Ryan Crouser me fez assistir, junto com o Darlan Romani, me fez gostar dessa modalidade. Então, é um cara que trouxe a modalidade para um público, talvez, que não gostasse tanto assim de acompanhá-los. E além dessa notícia triste... Exatamente. Oi, diga. Diga sua Diga. notícia triste. O Não, tem programa está mais duas deprê hoje, notícias cara. tristes aqui. Não, duas notícias tristes, mas daí agora tristes e felizes, na verdade, porque foram 2 atletas pegos no doping, né? Mais um atleta queniano pego no doping, para surpresa de 0 pessoas. Foi banido por 4 anos o Bernard Kibé, né? Que foi. Ele correu a final, né? Foi quinto colocado na final Sim. olímpica. E aí uma amostra dele que estava congelada, descobriu agora que ele estava dopado e não lembro qual é a substância, mas ele saiu, é passaporte biológico, é problema no passaporte biológico, então por essa amostra contaminada ele foi banido por 4 anos, assim como a atleta medalhista de bronze no salto com vara, a Alicia Newman, do Canadá. Ela também foi suspensa, mas aí foi suspensa por falta, whereabout, né? Ela não foi encontrada para fazer os testes e foi suspensa provisoriamente. A Alicia Newman que fez uma baita Olimpíada, então, infelizmente, foi suspensa também aí. Geralmente, quando o cara não é encontrado, é porque ele está devendo, né? Ou a moça não é encontrada é porque ela está devendo, mas vamos torcer aí que os próximos exames da Alicia Newman dê negativos e ela retorne aí às competições. Exatamente. Então, mais 2 suspensos, né? Além do. A gente teve também, né, aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, um atleta paulista que foi suspenso, que foi em segundo lugar na maratona de Pelotas. Então, mais um aí também suspenso daí a nível nacional. E eu acho que é óbvio que a gente já falou isso aqui muitas vezes, da questão dos custos para os exames, mas sem dúvida nenhuma, né? Se a BCD, né, que é a nossa agência aqui de antidopagem, ela fosse mais presente nas provas, sem dúvida nenhuma o número de casos de atletas suspensos aumentaria muito. E até na pista, né? São pouquíssimos testes que a gente faz. Eu acho que ano passado eu fiz 2, eu fiz um no Troféu Brasil e fiz um no Troféu Ademar. Acho que só esses 2 que eu fiz. Então acho que a gente teria que ter, né, mais frequência de atletas fazendo o exame e também essas grandes competições, né? O campeão pega sempre, todo campeão do Troféu Brasil tem que fazer. As 3 vezes que eu ganhei o Troféu Brasil, eu acho que eu não fiz em nenhuma delas. Quando eu fui campeão, às vezes pegam o segundo, terceiro lugar,
não está errado, né? Mas eu acho que os campeões obrigatoriamente têm que ir, além de também, né, essa questão dos testes surpresa e os testes nessas provas menores. É importante porque às vezes nas provas menores os atletas não estão esperando que vai acontecer, né, algum teste. É importante a gente fortalecer essa cultura aí dos exames, porque muita gente que a gente sabe, né, no boca a boca aí que usam substâncias proibidas e, né, provavelmente cairiam, né, se fossem testadas numa era em que a gente vê o chip da beleza sendo usado de forma aí muito fácil. Então, é doping, né? O chip da beleza é doping. Eu sei que o Paulinho uma vez queria utilizar, né, para ficar mais bonitão, mas eu disse para ele não usa que é doping, cara. Então, por favor, vamos se controlar. Eu acho que aqui não tem mais salvação, não tem chip que resolva a situação aqui. Mas o doping é sempre uma questão delicada, mas eu sou partidário que nem tu de tinha que ter muito Guarabal, tinha que ter muito teste fora de competição, tinha que estar atrás dessa galera que é importante para o esporte, é importante para todo mundo que o esporte seja limpo. Vi vídeos de vários e vários atletas, né, falando, xingando, reclamando e com razão, né, de tudo isso que está acontecendo, porque o atleta limpo se sente lesado, né? O cara que sabe que está limpo, ele, porra, os caras estão tudo dopados aí, eu tô limpo e ninguém faz nada, ninguém controla os caras, ninguém faz teste nos caras. Então, eu assisti vários vídeos, vários reels aí da galera reclamando aí sobre essa questão aí, mas torcemos que a BCD dê um jeito nisso. E tu viu um negócio muito importante, todo mundo está ligado nas suas marcas, porque viu que o Sérgio Rocha essa semana cobrou a CBAT de que não tava os permits lá Aham. lá não estava os permits no site lá. Essa pauta foi levantada aqui pelas suas marcas. Aqui você assiste tudo primeiro, sabe? Um abraço pro Sérgio aí. Obrigado também por. Não sei se teve a ver, não sei se ele ouviu a gente ou não, mas muito obrigado pelo serviço aí de ter falado também, de ter cobrado a CBAT nesse ponto aí de ter mais clareza ali de quais são as provas que estão ou não estão no calendário oficial do ano. Exatamente. Escutem o nosso amigo Sérgio Rocha, sempre informações bacanas. E eu acho que é isso, né? Teremos carnaval. A dica que fica para o carnaval, Paulinho, em relação às pessoas que elas estão já com o abadá comprado e não vão treinar. Qual é a sua dica, por favor? Se tem chão, tem que treinar. Olha só. E se não tiver chão? Daí não treina. Mas se tiver chão, tem que treinar. Enquanto tiver chão, vai treinando. Então é isso, né? Treinaremos no carnaval, nada mudará para nós. Eu sei que o Paulinho até estará no domingo fazendo meros 30 quilômetros, o que eu já desejo boa muito sorte. obrigado. Eu acho até que eu vou fazer na sexta-feira o meu 30 quilômetros antes de ir. Que eu vou fazer no meu lugar ali de sempre, no lugar que eu tô acostumado, e depois eu posso rodar com vocês aí no sábado e ficar mais na segunda-feira, na terça, acho que vou ter que fazer a pista lá em Passo Fundo, vou passar o carnaval em Passo Fundo e daí eu posso fazer a pista na terça, daí não sai muito do meu cronograma. Acho que vou fazer na sexta-feira meu longo. Eu vou desistir da companhia dos amigos, já que ninguém se manifestou naquele grupo para me dar parceria, então eu vou fazer por conta aqui, depois eu encontro a galera lá no São Brás mais tarde. É que 30 quilômetros tu não quer nada, né? A parceria, ninguém se manifestou. Mas no domingo a gente roda aqui com 330, 350 de altimetria. Então, se tu quiser ir conosco, mas muito menos que 30 quilômetros, obviamente, né? Estaremos aí, né? Carnaval Training. Não esqueçam aí de treinar, se aproveitar juízo. Se beber no outro dia, treine da mesma forma. Talvez final do dia, dá uma descansadinha de manhã. Durma para passar a ressaca. E aí, final do dia, dá aquela treinada básica. Mas não esqueçam dos treinos que, se você não está treinando, seu adversário aí de categoria provavelmente está. O interessante é que semana que vem já começa 2 turnos também, então provavelmente eu vou ter que treinar na terça de manhã e de tarde, então. Então, já começamos bem aí. Hoje eu lembrei de ti na pista, eu fiz 4 tiros de 2.000 e lembrei de ti falando do sofrimento para ti fazer os tiros
E, porra, foi muito fácil passar o primeiro 1000, agora o segundo 1000 era difícil. Meu Deus do céu, como era difícil passar o segundo 1000. Mas então Vai tá. pesando. Vai pesando, tá louco, tá maluco. Mas então tá, vamos encerrando aqui com 1 hora, pontualmente 1 hora, porque temos coisas a fazer. Eu tenho fisioterapia agora e depois tem muitas coisas para fazer ainda. Guilherme também está com seus afazeres domésticos, vai limpar a casa hoje e então a gente vai conversando. Na terça-feira que vem estamos aqui de novo para mais um programinha legal. Talvez gravemos juntos lá em Passo Fundo, talvez não, talvez sim. A gente vai ver o que vai acontecer. Só Deus sabe o que pode acontecer na próxima terça-feira, assim como pode não acontecer nada, porque é carnaval, a gente pode estar de folga também. Um forte abraço a todos, até semana que vem. Exatamente, valeu quem acompanhou até aqui. Semana que vem, talvez estamos de volta. E um grande abraço a todos.